bem-vindos a uma edição inédita e exclusiva do Bate-Papo Empreendedor que inspira você. Esse é o nosso propósito, sempre aqui com o oferecimento do Sicredi, o cooperativismo financeiro que é capaz de levar você ainda mais longe. E hoje é um dia muito especial, porque nessa mesa, quando a gente tem a oportunidade de receber não só aqueles que a gente admira profissionalmente, mas os nossos amigos, a gente consegue aliar dois mundos de maneira muito positiva. Rodrigo Campos, seja muito bem-vindo ao programa Zine Negócios. Muito obrigado, Alexandre. Fico muito feliz de estar aqui com você, como você falou, amigo. Tive a oportunidade já de ser seu cliente, você já foi meu cliente. E nessa mesa aqui que outros grandes amigos já estiveram. Exatamente. Como há pouco tempo o Makerley, que é um amigo da pós-graduação, o Bruno Imbrise, que é um amigo do Empretec. Então, realmente estou muito feliz. Cara, muito obrigado. Muito legal mesmo. E a gente vai falar sobre uma jornada clássica, não do herói, ou também do herói, mas do empreendedor, aquele que rompe com a própria família o desejo de ser CLT, de contribuir para o FGTS, ter aí uma aposentadoria, ter aquele salário tranquilo, 13º, férias, coisas que nós, empreendedores, a gente apenas proporciona, mas muitas vezes a gente se distancia. Mas antes da gente entrar no empreendedorismo de fato, queria que você se apresentasse para a nossa audiência, cara. Alexandre, eu sou Rodrigo, barbacenense por 10 anos, juiz forano por 31 anos, então eu tenho 41 anos, sou casado com a Ludmila. Inclusive hoje, no dia da nossa gravação, estamos comemorando 8 anos de casamento. Cara, meus parabéns. Tenho uma filha maravilhosa de 5 anos, que chama Helena. Sou um incentivador do empreendedorismo, sou empreendedor há 16 anos e realmente sou aquele que estuda todos os mercados em que vai entrar. Então, por isso, eu tenho certificados Google for Education, porque eu já fui sócio de escola. Eu sou beer sommelier e tecnólogo em processos cervejeiros, porque eu já tive 2 negócios no ambiente cervejeiro. Então, realmente, para mim, isso é muito importante. E eu sou um cara simples, um cara que acredita que alcançou um determinado sucesso muito antes do que se imaginava e um sucesso que meu pai não alcançou. Então, eu acho um sucesso em termos de liberdade de escolha, liberdade financeira, e isso me deixa muito feliz. Cara, quando a gente começou a trocar ideia sobre a sua participação aqui hoje, uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção foi o fato de você iniciar a sua jornada empreendedora ou trazer essa informação para mim com a sua ida para BH. Sim. Mas eu queria que você voltasse um pouco antes, nós estamos falando aí do ano de 2008, quando está no ano da gênese da Guiando. Exato. Eu queria que você trouxesse um pouco o momento ainda dela em Juiz de Fora, dessa gênese dessa empresa. Qual foi a demanda, qual foi o problema que a Guiando começa a resolver para que você, num determinado momento, pense que vamos para a capital de Minas Gerais iniciar essa jornada por lá? Alexandre, é muito legal porque a Guiando é a que eu sempre vou falar e sempre falo tão bem, porque é nela que, de fato, eu comecei toda essa minha vivência empreendedora com um dos meus melhores amigos, que somos até hoje, mesmo eu não estando mais na Guiando. Em 2008, eu já tinha tido a oportunidade da carteira ter sido assinada várias vezes, o que era uma preocupação, de fato, para uma família conservadora que se pensa na esteira, estudar, trabalhar e aposentar. E todas as vezes que eu estava incomodado com onde eu estava trabalhando, era uma preocupação para os meus pais. Eu estava lá com 22, 23 anos, sou formado em sistemas de informação com MBA em gestão empresarial. E a Guiando veio na oportunidade, numa conversa com esse meu grande amigo, também chamado Rodrigo. Nós estávamos num bar assistindo o jogo do nosso time e veio essa oportunidade de atender um grande cliente que tinha chegado aí para ele através do pai dele, que trabalhava
prestando serviços técnicos dentro de uma grande empresa de Juiz de Fora. E aí esse movimento, ele veio primeiro de uma análise em cima daquilo que tinha chegado, que era a parte de gestão de custos na área de telecomunicação, que era fazer a validação se as contas pagas, ou as contas que chegavam para as empresas, nesse caso para essa usina, né, porque a gente está falando de uma empresa aqui de Juiz de Fora, que tem o ponto dela, a usina é maior, por mais que tenha outras unidades aqui. Perfeito. E validar se aquilo que estava sendo pago era de fato aquilo que foi contratado. Uma auditoria. Era auditoria de contas. Telecomunicação. De fatura de rede de dados, telefonia fixa e móvel. Nesse caso era telefonia fixa, que a conta tinha vindo muito mais alta do que geralmente vinha. E aí, como na época, né, quem sabia mexer com o computador éramos nós e não o pai dele, que sabia muito bem fazer configuração de PABX, ramal, né, o que existia, passou a bola para ele. E aí, como eu também era formado em sistema de informação e estava incomodado com o que estava acontecendo, topei o desafio de ir com ele nessa empreitada, né? E aí a mudança para Belo Horizonte foi uma mudança muito por conta do cliente, que era um cliente grande, que tinham mais de 200 unidades no Brasil, e a centralização para receber todas essas faturas de telecomunicações seria melhor Belo Horizonte. Então já foi para Belo Horizonte para atender demanda. Sim, demanda dentro do cliente. Nós não tínhamos escritório, inclusive nós não tínhamos, o deslocamento era inclusive por conta do cliente. Nós pegávamos uma van todas as segundas-feiras, 4h30 da manhã, e voltávamos todas as sextas-feiras às 17 horas. Então a gente tinha esse vai e volta aí semanalmente para Belo Horizonte. E você até então, com carteira assinada, dentro de uma empresa, trabalhando normal, qual foi o seu primeiro ponto de ruptura de falar, beleza, a minha história com a carteira assinada vai fazer uma pausa aqui, acredito que você tenha pensado muito dessa forma, e eu vou me entregar a essa jornada de oportunidade que está acontecendo, pré-gênese aí da Guiando. Alexandre, eu nunca pensei em empreender porque a minha família não tem nenhum empreendedor muito próximo, né? Meu pai foi CLT a vida inteira, até aposentar. O meu avô, ele era também CLT, né? E minha mãe foi do lar, trabalhou em escola, minha avó também não tinha. Então, a primeira quebra, né? Na verdade, a ruptura me causou algo muito, muito louco que depois, né? Eu hoje, como estudioso da inteligência emocional que sou, essa ruptura me gerou um taquicardia um dia antes de ir para Belo Horizonte oficialmente. Eu comecei a passar mal e fui parar no hospital. Com batimento muito acelerado, os meus pais me levaram, né? E inclusive a minha ida para Belo Horizonte foi prorrogada por uma semana, exatamente porque eu tive uma crise de ansiedade, de pânico, algo que realmente seria uma ruptura muito grande de todos os paradigmas que eu carregava. Então ainda teve essa quebra, e de lá para cá eu já tinha um histórico familiar de cardiopatia do meu avô, do meu pai, e isso me fez ficar muito mais alerta também com a minha saúde, mas realmente ali foi uma grande ruptura. E aí percebi que o mundo era outro, né? Eu não fui um jovem que saí... Cara, eu fico imaginando o que passou na sua cabeça, cara, chegando em Belo Horizonte, iniciando essa jornada. Foi muita mudança, cara, da noite para o dia, assim. Eu não fui um jovem que saí muito novo, né, da cidade pequena e fui morar numa cidade grande, né? Eu tenho várias experiências aí de primos, eu tenho vários primos que tiveram essa experiência, com 16, 17 anos tiveram essa ruptura para vir para Juiz de Fora, principalmente. Eu não tive isso, né? Eu formei em Juiz de Fora, trabalhei em Juiz de Fora. Aqui, céu de brigadeiro, né? Exatamente. Tive proposta de ir para Curitiba até antes, trabalhar, não quis sair. Belo Horizonte ainda era algo que trazia mais tranquilidade, porque é Minas Gerais, ainda tinha alguns conhecidos lá. Mas realmente foi uma mexida muito grande e isso mexeu aqui dentro, né? E mexer aqui dentro é muito ruim, né? Então foi essa quebra, e a partir desse momento a gente estava dentro de um grande cliente, se relacionando com grandes empresas de telecom do Brasil, sendo ali um teste, porque a gente foi para Belo Horizonte também com essa
com essa possibilidade. Deu errado, a gente pelo menos já está em Belo Horizonte. Só que deu muito certo. Só que depois de muito tempo. Entendi. E, basicamente, assim, contando um pouco da rotina, que eu acho bacana, por ser algo de tecnologia nascido em 2008. Sim. Nós não estamos falando nem em 2018, Não. né? Nós estamos falando em 2008. Como que era feita essa auditoria, cara? Vamos lá. Na verdade, é legal pensar em 2008, né? Porque, como hoje é muito fácil esses termos, né? Hoje existem mais de 400 termos relacionados a startup. Nós éramos uma startup, B2B, E não sabia, não né? sabia. A gente atendia clientes grandes, a gente não sabia, né? Como é que era isso. E é interessante porque a gente precisava usar o Excel, né? O Excel era a nossa ferramenta e eram as planilhas. E como que a gente fazia isso? É engraçado porque hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? A gente falar que todas as contas de todas as 200 unidades desse cliente, vamos focar nele que quando a gente começou, todas as contas chegavam em papel e em CD. Era um CD, vinha na capinha, então assim, era realmente uma coisa muito louca. Tinha conta de telefonia móvel que tinha 200 folhas, 200 páginas. E chegavam essas contas, né? E aí quando elas chegavam, precisava se extrair esses dados, não das folhas, mas do CD. E aí esses CDs, quando chegavam, então a gente já teve que mudar todo o processo das contas desse cliente. Por quê? Porque chegava em 200 lugares. Desses 200 lugares, a gente inicialmente precisava chegar em Belo Horizonte, no prédio principal. E dali a gente fazia chegar em Juiz de Fora, porque tinha que chegar para o nosso, nem sei se era estagiário, mas era o primo do meu sócio que ficava em casa extraindo os dados de cada dados CD. de cada CD e gerando ali no Excel essa auditoria, mas para isso a gente também tinha que recuperar os contratos assinados com as operadoras. Então, isso era em papel. E aí a gente tinha que ir atrás, né, de cada uma dessas unidades para ver se eles tinham um contrato. Então, esse trabalho era feito dessa forma, né? Tem um trabalho analógico e depois a gente foi para a parte de tecnologia. E, a partir desse momento, a gente gerava ali uma macro, que é uma ferramenta do Excel, e aí a gente já gerava pelo menos um relatóriozinho para mandar para o cliente, para mostrar para ele que, olha, tá vendo essa conta aqui, que é a que mais me assustou na época, era uma conta de telefonia móvel, que veio no valor de R$130 mil da unidade central desse cliente. A conta mesmo devida a se pagar era na faixa de R$25 a R$30 mil. Então, a gente começou a mostrar e evidenciar que era importante. E, antigamente, pacote de dados você pagava o pacote de dados de 1 GB, 2 GB, tinha uma diferença muito grande entre eles. Então, era muito fácil, ou o sistema, ou erro humano, falha humana, não vale aqui julgar, fazer uma mudança lá. Eu estou contratando 100 pacotes de R$100 e 100 pacotes de R$150, é uma diferença. Então, é exatamente isso que a gente fazia. E aí a economia que o cliente passou a ver no final do mês, no final do semestre, no final do ano, foi monumental. Era absurdo e eles assustavam, né? Porque era algo que estava na rotina. Precisava usar a telefonia fixa, precisava usar a rede de dados, e a telefonia móvel, por mais que já existisse há mais tempo, ela estava engrenando ali com o uso da internet no celular, tendo a possibilidade de um executivo viajar e utilizar o celular, algo que a gente, em alguns momentos, nós tivemos que intervir em executivos a ponto de falar, olha, o senhor utilizou aqui, numa viagem de X dias, 15, 20 mil reais de telefonia móvel. E o senhor nos parabenizar pelo trabalho, valorizar aquilo que a gente estava fazendo e dizer, mas você não sabe quanto eu trouxe de venda nessa viagem. Era visto, mas, por outro lado, tinha ali aquela justificativa ainda. Olha, eu trouxe tantos milhões gastando tantos mil. Mas a empresa começou a crescer ali. E a gente era muito bem relacionado na gestão ali, nos gerentes ali. A ponto da Guiano ter chegado, né, a crescer por conta de toques de pessoas muito mais experientes, porque nós éramos muito jovens. E quando que ela abre e começa a atender novos clientes, como foi essa... E é legal, né, a gente pensar dessa forma, porque sociedade,
você tem sócio, né? Sociedade, ela é um momento de você se conhecer e você se complementar com o outro, né? Eu e o Rodrigo, a gente estava muito dentro de um único cliente. Como é que a gente ia fazer isso crescer? E a gente identificou que um tinha um perfil mais interno e outro mais externo. O Rodrigo, mais comercial, eu, mais operacional. Então, a partir desse momento, a gente começou a crescer. A gente conseguiu identificar quais eram as habilidades de cada um e a gente, assim, tocou dessa forma. Operação, Rodrigo Campos. Comercial, expansão, Rodrigo Schettini. E funcionou muito bem. Eu comecei a coordenar o nosso time e aí a gente começou a contratar pessoas, a gente teve pessoas dentro desse cliente lá em Belo Horizonte, a gente precisou de pessoas aqui em Juiz de Fora também, e aí esse movimento aconteceu, né? De dividir as responsabilidades quando você tem sócio. Isso ajuda. Sensacional. E um sócio do qual você confiava organicamente. É muito difícil falar isso porque a gente não se separava, né? A gente fala, é meio que realmente um clichê, né? Sociedade é um casamento, mas... e aí depois a gente vai entendendo cada vez mais, porque realmente né? São junção de mais, né? De um CPF. Eu e o Rodrigo, nós viajávamos juntos na van, às segundas-feiras, 4h30 da manhã, e nós morávamos juntos no mesmo apartamento em Belo Horizonte, e nós torcemos para o mesmo time, e a gente voltava junto e chegava final de semana, o que a gente fazia? Saía junto com a nossa turma de amigos do colégio. Nós nos conhecemos no colégio. Ou nas peladas de final de semana. Então, era uma relação realmente de muita confiança. Enquanto um estava ali, o outro estava fora. Né? Por diversas vezes, a gente, né, teve a oportunidade de ter ali um apartamento em Belo Horizonte alugado, e eu estar lá sozinho. Um outro amigo nosso também, durante um período, foi para ajudar, também da época de escola. Ele contribuiu até ele decidir fazer um mestrado, isso foi legal também, mas todo mundo ali mais próximo, muito amigo e família, sabe? E a Guiando teve empresas parceiras que depois se tornaram parte do negócio. Como é que foi esse desenvolvimento, esse amadurecimento da Guiando até a sua saída? O Alexandre, a Guiando, ela teve a oportunidade de 2 sócios se tornarem 10 sócios, então foram muitas pessoas que entraram, pessoas da área de tecnologia, pessoas também da área comercial, pessoas que realmente conseguiram agregar bastante valor na empresa. E nós, com o crescimento da nossa ferramenta, da nossa solução, a gente não tinha como mais fazer essa solução caseira, né? Ali com Excel ou um sistema mais simples que fosse, né? A gente precisava apresentar ao mercado uma ferramenta que era original do Brasil, né? As outras empresas, elas traziam representação dos Estados Unidos. Então, a gente buscou uma empresa que era incubada no CRIT, que era a Virtual Business, que é uma empresa de desenvolvimento, era uma empresa de desenvolvimento, e a Virtual, ela começou a fazer o desenvolvimento do software, e em determinado momento a Virtual passou a ser sócia do nosso sistema, não da Guiando, ela passou a ser sócia do sistema. Então, tudo que era referente, porque a Guiando, na verdade, ela tinha um sistema, que é onde fazia toda a gestão também, toda a parte de rateio, toda a parte de auditoria, mas a gente também tinha um lado da consultoria e a parte da auditoria separada, que era aquele caso de receber o retorno da operadora, X% é nosso. Então, tinham serviços separados e o sistema era, em determinado momento dessa trajetória, dessa jornada, o sistema era Guiando Virtual. Perfeito. Foi bacana demais. E você, à frente da Guiando, você vai até que ano? Pois é, na frente da Guiando, e é legal quando você é sócio e começa um negócio, você assume várias frentes, né? Eu comecei como responsável dentro de um cliente, atendendo diretamente o nosso primeiro cliente ali, dentro mesmo, todos os dias, tomando café, almoçando com o time do cliente. Vivendo a rotina mesmo. Vivendo a rotina do cliente e da Guiando, né? Porque a Guiando era aquilo ali. E aí eu passei para depois, né, diretor financeiro da Guiando e também gestor ali de recursos humanos. A Guiando, ela teve um boom ali de chegar, na época que eu estava fazendo essa gestão de pessoas, a ter 120 pessoas
e foi um salto muito grande porque a gente começou a prestar serviço de tecnologia também para outras empresas, então cresceu bastante. Então, eu rodei bastante na Guiando, eu acho que é quase um trainee mesmo, eu acho que isso é muito importante para nós que estamos começando um negócio, que se eu tivesse lá até hoje, com certeza o toque ali para você realmente orientar, liderar as pessoas, acaba que tendo essa experiência ajudaria. Eu fiquei na Guiando, na operação da Guiando até 2016, eu continuei na Guiando até 2016, e no quadro societário até 2017. Eu ainda mantive um percentual ali durante um ano e meio com o pessoal. Aí, quando eu saí, a Guiano ficou com 9 sócios. Atualmente, ela teve mais uma mexida aí também de sociedade. Mas eu saí em 2016, 17, né? E o que você pode dizer de como que ela está hoje? Cara, ela está ótima. Assim, eu fico muito feliz a cada notícia que chega. É claro que algumas não podem chegar no completo, porque tem toda a questão ali de confidencialidade, mas a Guiando está muito bem. A Guiando, as startups e empresas como a Guiando, e também, acredito que como o próprio Zine aqui, você começa a enxergar oportunidades no mercado e você pode criar braços que não necessariamente tenha a mesma regra de ter os mesmos sócios, mas geralmente segue ali, né, uma opção, que são as spin-offs ou realmente novos negócios que vêm ali da origem principal, né? Da oportunidade que o negócio matriz proporcionou. Exato. E a Guiano teve ali, durante um período, a criação de um novo negócio. Esse negócio cresceu e começou a atender empresas com um porte até menor, né, que a Guiando em si atendia, e uma grande fintech brasileira veio e adquiriu aí esse braço aí, que é o Next Invoice, e eu fiquei feliz pra caramba, porque eu vivo esse mundo de startup, eu incentivo startup, eu estou criando agora mais 2 startups, então, assim, ver uma startup, que na época nem chamavam de startup, que eu cofundei, tendo esse crescimento, e isso ainda teve vários outros caminhos, né? Tivemos a oportunidade de ir para Stanford, teve a Endeavor, várias outras situações pelas quais eu passei, e eu já deixei há um tempo, e ver hoje, né, os meus amigos ali, sócios, ex-sócios, alcançarem essa vitória, isso é muito bom, né? E é muita notícia legal. E aí, até fazendo aqui uma observação, o Lucas Rezende, que hoje é o CEO da Guiando, né? O Lucas, quando ele entrou na Guiando, ele entrou para me substituir nesse atendimento nos clientes de Belo Horizonte. Então, teve ali uma formação juntas, teve ali um movimento nosso juntos, e hoje o cara é o CEO da Guiando, é um cara que representa a empresa em eventos, é o cara que vai para reuniões estratégicas. Isso me deixa muito feliz, e eu acho que é o que a gente tem que fazer, né, Alexandre? A gente tem que deixar ali o nosso legado, a nossa história, e torcer para que dê certo. Foi uma opção minha, não foi opção de ninguém mais, sair da Guiando. E eu tomei essa decisão, é óbvio, pautada em muitas conversas, inclusive conversas com os sócios mais próximos, né? E com amigos também nossos da GPME. Foram muitas conversas com o Pedro e o Bill, que eram nossos consultores na época da Guiando. E também, é óbvio, com algumas sessões de terapia. Então, realmente foi uma decisão individual. Também Mas dá para resumir assim num porquê? No que te levou minha história aqui, minha história com essa startup, com a Guiando, termina aqui. Alexandre, quando a gente começa a ter muita gente no negócio, né, foram 10 sócios, são muitas cabeças pensando diferente. E eu não sou o cara do conflito, eu sou o cara poxa, tá tranquilo, vamos que vamos. E eu não estava mais feliz, eu não estava conseguindo entregar aquilo que eu poderia e gostaria de entregar para o negócio e para os meus amigos que ali estavam. Então, eu decidi tomar essa decisão. Acho que hoje, depois de todo o período que passou, e a Guiando também aprendeu muito com isso, porque nós éramos uma empresa com um bom faturamento, um bom número de clientes, um bom número de colaboradores, e a gente não tinha ali a formalização, tinha contrato social, tudo direitinho, participação de cada um, mas nós não tínhamos um acordo de acionistas. E aí, depois que eu saí, foi bom, porque nós tínhamos 3 CNPJs, nós fizemos o valuation, né? Vimos o valor de cada um deles, a participação de cada um dos sócios. Chegamos no valor final, vimos quanto cada um tinha de participação percentual e valor, e só eu vendi.
Vendi uma parte para eles, vendi uma parte para a própria empresa. Então, foi uma decisão muito pautada no eu poderia estar entregando mais e não estou. E é muito isso que hoje eu também estudo, né, sobre engajamento no trabalho e não só o engajamento do colaborador. O quanto os líderes fundadores estão engajados e o quanto eles estão trazendo de resultado positivo para os negócios. Porque muitas das vezes nós, líderes, a gente não está engajado e isso transparece. Não sei se eu transpareci, mas eu decidi sair desse movimento e foi uma saída muito tranquila. Te falo que foi realmente muito, muito tranquila. Continuei indo às festas de confraternização da empresa e está tudo certo. Seguem torcendo pelo mesmo time. Seguimos, agora que ele está um pouco melhor, a gente tem que torcer para o mesmo time. Inclusive, estávamos num jogo fatídico do ano passado desse time, juntos, os três, eu, Rodrigo e Lucas. Que time mas não que é? Botafogo. Botafogo. E aí, depois da Guiando, encerrou-se ali, colocou um ponto final nesse empreendimento. Sim. Mas outras portas se abriram. Pois é, outras portas se abriram, ou foram abertas por mim, né? Sim. Ou algumas pessoas abriram para mim, mas eu tirei um ano sabático. Eu não fiz nada durante um ano. E foi exatamente um ano que eu casei. Então, foi bom porque eu consegui acompanhar a obra do apartamento, nós fizemos uma lua de mel mais extensa. E aí, finalizando a lua de mel, eu recebi uma ligação do Breno Neder, que é um grande amigo, com uma oportunidade de ser sócio da unidade Japa Temac, na época, em Belo Horizonte. E aí a questão da emoção com a razão, eu vi o Japa crescer, eu comecei a comer japonês, porque o Breno e o Felipe quase nos empurraram japonês em algumas reuniões, virei fã. Breno e Felipe, da Virtual Business, do qual foi prestadora de serviço e sócia do software com vocês, Exato. que começaram a se aventurar no ramo gastronômico oriental, que é a comida japonesa com o Japa Temaki, que hoje é o nosso querido Japatê. Japatê. Exatamente. E eles estavam nesse movimento de franquia, né? Franquear ou fazer novas unidades. Já tinham as unidades, mais 2 unidades em Juiz de Fora. A conta para você foi simples. Opa, fiz um negócio com um amigo aqui que deu certo. Tenho outros 2 sócios aqui que são grandes amigos também e eles estão voando. Sim. Vou entrar nessa aí. Vou entrar nessa aí. Foi 100% coração? Foi 100% coração. Em meio à lua de mel, recebi o relatório, falei, pô, vou entrar. Também tinha ali uma segurança do Pedro e o Bill serem também. Também, né? Que são os consultores, né, da GPME. E a gente trabalhava quase tudo no mesmo andar. Né? A gente tinha um escritório no Alto dos Passos e era engraçado, porque a Guiando e a Virtual faziam um ambiente colaborativo, a gente dividia o mesmo espaço. Depois a Guiando saiu, a Virtual ficou. Aí depois a gente adquiriu a Virtual, beleza. Depois o Japatê foi para esse mesmo escritório, onde foi a GPME posteriormente, e agora é o Japatê de novo. Olha então, assim, só. E é o mesmo andar. Espaço fértil, hein? Fértil, né? E é o mesmo andar que a minha esposa hoje atende como nutricionista. Só, gente. E eu trabalho na sala anexa da dela. Então, para mim, ali, esse andar, né? Ele tem ali uma sensação muito boa. E aí eu virei sócio ali, muito mais um sócio investidor, com aquela intenção de diversificar investimento. Tá. E aí, assim, ali eu vi uma oportunidade de diversificar, com segurança, sim, mas muito mais pela emoção. Infelizmente, os negócios, eles têm as suas dificuldades. Isso foi que ano, mais ou menos? Foi 2017. 2017, Foi beleza. 2017. E ali, em 2017, eu fiz esse movimento de ser sócio. Naquela época, foi o maior investimento, a maior unidade do Japa Temac, Japatê. Foi lá em Belo Horizonte, no BH Shopping. E aí, com o tempo, acabou que a operação dele não foi muito positiva, normal de negócios, aprendizado. A gente tem que levar isso como um aprendizado. Né? Tivemos muitas reuniões para a gente ver se o negócio ia andar. Não andava, eu não atuava. A gente estava um pouco mais distante, o Breno um pouco mais perto, mas também aqui, né, com essa expansão. E aí acabou que, durante um curto espaço de tempo, esse Japa Temac fechou em Belo Horizonte. Então, foi um movimento ali que eu passei de fechamento de um negócio. E acaba que vai ali uma questão financeira.
né? Só que isso eu coloco na minha cabeça hoje que foi realmente um aprendizado, a questão da emoção, e aí você fala, nunca mais faço isso, mas você vai fazer. E eu fiz. E eu fiz. E eu fiz. Mas nesse movimento também em Belo Horizonte a gente teve uma outra empresa, muito rápida, tá? Em parceria com a TIM, mas lá atrás, e também deu errado. Então, assim, realmente a gente vai aprendendo. Com certeza. Sou fã do Japa, sou cliente, gosto demais, sou fã do Boot também, um abraço pro Boot aí também. E acaba que, assim, realmente foi um movimento que eu fiz na área gastronômica, mas como sócio de uma franquia, que eu também acho que é uma boa experiência, mas que seja ali você dentro do negócio. Tá. E não só como um investidor financeiro. A barriga tem que estar no balcão. Barriga tem que estar no balcão. Boa. E aí a gente vai falar de balcão depois. E você também teve uma experiência com o Vai Ali. Sim, o Vai Foi um Ali veículo de comunicação. Veículo de comunicação também, com um relacionamento muito bom, vindo do Empretec, onde eu conheci pessoas maravilhosas, como o próprio Bruno Imbrise, da Chico Rei, e a Roberta Abramo, também da Realiza, que se tornou uma amiga a partir daquele movimento, né, desse seminário, né, que é da ONU, que é aplicado pelo SEBRAE aqui no Brasil. E eu e a Roberta, mais 2 sócios, nós decidimos abrir ali, que era algo mais um guia de Juiz de Fora, algo assim. Acabou que a gente teve um contato muito grande durante um período, mas eu também vi que não era aquilo que eu queria estar atuando. A Roberta também tinha os outros negócios dela, o outro sócio também tinha, mas o Vai Ali foi legal, porque eu conheci um pouco mais Juiz de Fora estando no Vai Ali, e ali no Vai Ali eu tive a oportunidade de novo, enxergar uma empresa pequena, né? Porque a Guiana eu tinha deixado ela com 100 e tantos colaboradores, tantos clientes, e o Vai Ali eu estava ali de novo fazendo reunião com um sócio e 1 ou 2 colaboradores. Mas foi uma experiência legal. Mas, para mim, mais importante do que eu levo do Vai Ali é a minha relação com a Roberta, que hoje é minha madrinha de casamento, do meu casamento. É uma pessoa que a gente se relaciona muitíssimo bem, nossas filhas são amigas. Então, acho que isso aí que vale, sabe? Não teve nenhum tipo de problema, tanto é que também com o Japa não. Então, eu sempre falo, o Alexandre, para eu ter problema com um sócio ou com quem eu tive algum negócio, tem que ser algo muito sério. Porque eu me acho um cara legal. Sabe? Eu me acho um cara tranquilo. Você é um cara legal? Eu me acho. E assim, eu acho que fica fácil, sabe? Até quando envolve questão financeira. Não é fácil a gente conquistar dinheiro. Né? A questão financeira, ela é algo muito sensível. Né? Eu não gosto de saber quanto o outro ganha e também não gosto que fiquem sabendo quanto eu ganho. Por mais que chegue essas coisas para mim de investimento, olha, cara, eu estou com tantos R$1.000, o que eu faço? Raras são as pessoas que sabem o valor que eu tenho investido, o quanto eu vendia guiando, porque é sensível. E quando ele vai embora, e que você não tem aquela atuação tão presente, te incomoda. Mas aí, realmente, eu acho que é esse ponto. Cara, não vou fazer isso de novo. Não é hora de fazer isso de novo. Porque uma hora acaba. Dinheiro é finito. A verdade é essa, né? Não é infinito. Eu tenho bons investimentos desde 2015, só que isso não me garante que eu vou ter esse valor a minha vida inteira. Então, a consciência ela tem vindo cada vez maior nesse ponto aí, inclusive nos novos negócios. E depois dessa experiência de Japa Temaki, do Guiando, do Vai Ali, você teve um sócio também que foi mais do que um amigo, né? Pois é, aí vem a questão que, olha só que legal, né? Quando eu vendia Guiando, e assentei num restaurante com o Pedro e o Bill, a gente vai falar os mesmos nomes aqui algumas vezes, porque é a nossa relação, eu acho que fica fácil para você entender, Pedro e Bill da GPME, que fazia consultoria, né, das empresas, da Guiando. E aí, nós assentamos e o Pedro, que é mais pé na porta, ele falou assim comigo, vai dar mole com esse dinheiro não, hein? Não vai misturar hobby com negócio, não. Uma coisa é você estar do lado de fora do balcão, porque ele falou isso, porque você gosta de comer bem e tomar cerveja. Outra coisa é você estar dentro do balcão. Eu falei, claro, que é isso? É óbvio que eu não vou fazer isso. Ele me falou isso, eu lembro exatamente a mesa que a gente estava, o restaurante que a gente estava e o Bill junto. E aí, nesse ano 2017 e 2018, eu tive a oportunidade de escrever o capítulo de um livro, que chama Negócios e Carreira, e o meu tema foi comportamento empreendedor.
E eu falei sobre uma tríade que eu acredito ser realmente a tríade do empreendedorismo, que é você ter um comportamento que te leva a empreender, você ter conhecimento, porque é fundamental, e um conhecimento muito amplo e óbvio do negócio, e o relacionamento. Então, é uma tríade do empreendedorismo que eu considero importante. Eu escrevo sobre isso e cito, em algum momento do livro, sobre essa questão. Não misture hobby com negócios. Beleza. Isso 2017, 18. E aí, 2017. E aí, 2018, finalzinho de 2018, eu começo a estudar cerveja artesanal. Eu me formo beer sommelier e, em 2019, eu me formo tecnólogo, né? Técnico em processo cervejeiro, podendo fabricar cervejas dentro de cervejarias autorizadas, né? E tudo mais. E aí, nesse movimento, sim, eu criei, junto com meu pai, que é, para mim, uma referência, que eu quebrei o paradigma lá atrás, é óbvio, né? Porque meu pai foi toda a esteirinha. Eu criei a Los Campos, que foi a nossa cervejaria artesanal, que nós não chegamos a registrar mapa e tudo, que é, né, a autorização do Ministério da Agricultura para fazer cerveja, que as cervejarias aqui de Juiz de Fora, a maioria tem. Então, nós criamos a Los Campos e começamos a fazer cerveja de panela para testar receitas. Perfeito. E aí teve a oportunidade, ali em 2019, da gente ir para o lado de dentro do balcão, que aí nós abrimos a Gran Chopp Grauleria, que é um negócio, né, inicialmente muito focado nas cervejarias artesanais de Juiz de Fora, que estavam crescendo muito, e em growler, que é um recipiente que você leva e traz o chopp com um ar muito mais sustentável do que garrafas e latas. Isso. Então, nós criamos growlers, vários growlers de vidro, de inox, PETs, né, plástico, mas a ideia era vai e volta. E aí nós criamos a grauleria com uma pegada bem legal, 10 bicos de cerveja, de chopp, um ambiente muito Rua São familiar. Mateus. Rua São Mateus, ali, um pouquinho subindo ali para o Espásio, onde tive a oportunidade de te encontrar algumas vezes. Isso aí. E também ali, como grauleria, eu fui cliente do Zine, né? Foi um movimento que realmente aconteceu ali como cliente Zine. E ali a grauleria durou um período que realmente foi um período de muito aprendizado, mas meio maluco. Assim, se você for pensar que eu tinha vendido uma startup, que tinha uma condição legal e ficava alguns dias até 3, 4 horas da manhã lá dentro, limpando, lavando os copos, e não estou desmerecendo quem trabalhava comigo de forma alguma, mas era muito cansativo. E a cervejaria, a gente continuava fazendo cerveja alguns dias, só que ainda de panela para chegar numa receita ideal. E aí teve um movimento lá, né, da grauleria, que foi durante esse ano a minha filha nasceu, 2019. E aí, em 2019, foi realmente ali muito complicado, porque eu sou um pai presente. Desde sempre eu quis ser pai, né? Meu sonho era ser pai. E me ausentar nos momentos importantes, é óbvio que nós trabalhamos e sabemos os desafios do trabalho e da família, né? O equilíbrio é fundamental, falo muito isso. E aí realmente foi o movimento de eu fazer a venda da grauleria também. Né? A grauleria não fechou, eu fiz uma venda para um grande amigo que fez curso comigo de cerveja, ele também estava muito animado com o negócio, queria que eu ficasse como sócio, mas eu falei, cara, não dá, porque eu fui para dentro do balcão. Eu fiz o que me falaram para não fazer. O Pedro estava certo? O Pedro estava certo. Eu sou fã de cerveja artesanal, ainda bem que o hobby não deixou de lado. Sou fã. Nós tivemos até a oportunidade, como cervejeiros, né, eu e meu pai, de fazermos uma cerveja especial do próprio Japa Temac, que foi uma Vitibir com limão siciliano e gengibre, para harmonizar com comida japonesa. Ficou uma cerveja muito bonita, muito gostosa, saborosa. Nós fizemos na cervejaria Escola Mirante, então também tivemos essa oportunidade para dentro de uma cervejaria fazer realmente uma cerveja em larga escala, e também foi muito bom. E ali eu tive a oportunidade de ser sócio do meu pai, fizemos um book de fotos muito maneira, tivemos a oportunidade de estarmos juntos num Dia dos Pais, tirarmos várias fotos, ele é cervejeiro, gosta, e eu quebrei
assim como eu quebrei o meu paradigma, eu consegui que meu pai, aos 58 anos, quebrasse o dele. O dele é porque ele empreendeu. Ele entrou como sócio, ele estava num contrato social comigo. Isso me encheu de orgulho, é óbvio, né? Me deixou muito feliz. Mas esse movimento da gente ficar ali até tarde com criança pequena, e meu pai Exige com 58, muito 59, do corpo. exige, né? A gente teve um time muito bom, algumas pessoas muito boas, mas tem a dificuldade na mão de obra também. Então, eu decidi passar a bola. Nesse movimento, eu já estava como investidor anjo também, de alguns outros negócios, e eu também decidi realmente fazer isso em 19 para 20, pré-pandemia. 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 E aí ainda vem uma experiência empreendendo na educação. Eu tenho um sonho de trabalhar com educação. Eu acho que educação é realmente importantíssimo, independente da idade. Inclusive, eu tenho como uma das minhas forças de caráter, que eu estudo essa questão de personalidade, né, caráter, eu tenho amor ao aprendizado como a força de caráter número 1. Eu estudo muito tudo que eu vou entrar, né, e por isso que eu gosto de educação. Então, eu fui para a educação básica como investidor anjo de uma escola básica que tinha unidades em Juiz de Fora e estava abrindo uma unidade em Porto Alegre. Então, eu entrei como investidor anjo e depois que eu vendi a grauleria, eu tive a oportunidade também de entrar na operação, na transformação digital, quando a pandemia começou. Então, nós fizemos toda aquela migração. Mais um aprendizado. Mais um aprendizado. E ali eu passei todo o período da pandemia, né? Realmente, a pandemia, o maior tempo eu estava nesse negócio, muito home office, porque nós tivemos ali o fechamento das escolas durante um período em Juiz de Fora muito grande e dentro de casa com uma criança pequena. E é óbvio que vários pais, e eu sou um pai que falo, a minha esposa é uma mãe que fala, nós vimos muito da nossa filha porque era a pandemia. Ela andou a primeira vez com a gente dentro de casa, eu com ela e a minha esposa filmando. Claro que muitas pessoas passam por isso, mas a pandemia facilitou. A alimentação, a fala. Então, tudo isso aconteceu com a gente dentro de casa e eu estava realmente como uma pessoa trabalhando ali dentro de uma escola de ensino básico para crianças de 2, 3 anos para frente, né? E foi um desafio muito grande. E atualmente você está envolvido em novos projetos, nova startup focado em educação e inteligência emocional das pessoas, principalmente. Eu queria que você agora trouxesse o Rodrigo de hoje. De hoje? De 2024 para a mesa. Não, o que você está aprontando? Cara, eu prestei consultoria durante 2023 inteiro. Eu tive a oportunidade de estar dentro de algumas empresas, prestando a consultoria de planejamento estratégico, financeiro, que eu tenho um know-how, né? Mas prestando essas consultorias, eu comecei a entender as dores que de fato estão acontecendo dentro das empresas, que é a dificuldade do líder, do CEO, do founder, de quem quer que esteja à frente, de enxergar o time de forma mais humana, de forma em que você consiga ser, de fato, um influenciador daquela pessoa positivamente. E que aquela pessoa ela esteja trabalhando ali naquele ambiente por amor, animada, feliz. E ali eu comecei a entender que, poxa, se eu trabalho com uma pessoa jovem, isso eu vivenciei, né? Que eu tinha no meu time, né? Pessoas muito jovens. Eu estou com 41 anos, eu tinha pessoas jovens em alguns dos times das empresas que eu prestei consultoria por esses períodos. Se eu tenho um jovem de 23 anos tomando remédio para ansiedade e se entupindo de doce na hora do almoço, ao invés de estar almoçando, poxa, será que não é também o papel de um líder olhar para esse cara e dar atenção a ele? Será que você... Ele está pedindo, né? Tá será que você pode ajudar essa pessoa de alguma forma? E a liderança humanizada é isso. E a gente foca muito em resultado financeiro, alta performance, números. Isso vai deixando esse olhar humano de lado. E eu estou falando de líderes que eu tive a oportunidade de conhecer, líderes que estão chegando à liderança cada vez mais jovens e que também precisam das pessoas que olhem para eles. Líderes de 30 anos e que precisam de orientação e que precisam de apoio, né? Tem alguns números que são preocupantes, como pessoas e como empresas, né?
A gente está falando, o Brasil hoje, pela OMS, é o país mais ansioso do mundo, de acordo com as pesquisas. Ansiedade é algo muito sério. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu sei lidar com a ansiedade agora. Tanto é que eu falei que eu tive um piripaque aos 25 anos. Eu sei lidar com a ansiedade, mas mesmo assim, quando essa dor interna, que é a ansiedade, assim como depressão, estresse, quando essa dor interna vem, ela vai me doer de forma física. E sabe onde dói em mim? Todas as vezes que eu estou ansioso e eu estou conseguindo regular isso agora, com a inteligência emocional, o coração. Que é onde eu sinto a fraqueza. É onde, não tive a oportunidade de falar do meu pai, mas foi por onde, né, o órgão que parou de funcionar dele, e ele faleceu em 2020, e onde eu também sinto essa dor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental, né? Ela afasta pessoas, ela mata pessoas. Então, eu passei a entender dessa forma e decidi estudar psicologia positiva, que é um lado da psicologia que preza muito pelo bem-estar, felicidade, e aí vamos para a parte das corporações, para o engajamento no trabalho, pela satisfação de estar ali dividindo, né, com as pessoas aquele momento, e até ao ponto de reduzir, né, o burnout, que é um caso sério, laboral, que é a exaustão do trabalho, né? As pessoas realmente estão se afastando. O INSS tem lá, em 2023, já são mais de 500 pessoas afastadas por burnout. Isso porque a gente está falando que chega no INSS são 15 dias de afastamento. As pessoas estão se afastando por exaustão ao trabalho, pela cobrança, pela forma como se cobra, né? Eu sou muito a favor da gente utilizar plano de metas, OKRs, colocar ali quadro, gestão a gente precisa ter isso para a gente ter um norte, mas a gente fazer dessa forma a ponto de prejudicar a saúde das pessoas, e a gente está falando mental e física, eu acho que é um risco muito grande. Sem dúvida, só olhar para as tabelas e esquecer que o que gera aqueles números... Exatamente. É muito perigoso. E aí a gente vem para esse momento meu. Realmente hoje eu me apresento e de fato eu tenho toda uma base para falar disso como um consultor de líderes mais humanos e sim, estou desenvolvendo uma solução, uma HR Tech, que agora tem as techs, né? Vamos usar a inteligência artificial com o objetivo de mostrar para as empresas, principalmente para os líderes, CEOs, fundadores, como que a empresa dele está de verdade, no nível de felicidade, otimismo, no engajamento ao trabalho, quais são as virtudes e forças de caráter que movem mais ainda o seu time. Não adianta nada você ter uma força de caráter, que aí a gente estuda isso na psicologia positiva, uma força de caráter liderança, que é uma força na 24ª posição, que são 24 forças de caráter. Você tem ali a liderança na 24ª posição, mas para você ser um bom líder ou executar ali as habilidades de um bom líder, você vai se esforçar muito mais. Então, é importante você ver como é que está distribuído, como é que a sua liderança está sendo vista e como você se vê. Que a inteligência emocional é você se desenvolver na autoconsciência, no seu autocontrole, na sua autogestão, na empatia, que é o olhar para o outro. Poxa, esse cara não está fazendo legal. Você vai invadir a privacidade dele? Depende. Vamos ver quais são os mecanismos. Você está aplicando feedbacks construtivos, humanos com esses seus colaboradores? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem 45 pessoas dentro do negócio dela. E eu perguntei para ela, você aplica feedbacks? Ela falou assim, não, eu contratei uma empresa para aplicar. Eu falei assim, mas espera aí, você contratou uma empresa para aplicar feedbacks? É muito mais fácil, são profissionais. Cara, uma coisa é você ter um método, uma orientação, eu tenho um modo consultoria de aplicação de feedback, mas quem está lá dentro? De quem que o seu liderado quer ouvir? E você quer ouvir de quem? Da consultoria externa?
ou, né, de uma empresa externa. Então, isso é muito importante. E a gestão de relacionamentos também, que faz parte da inteligência emocional, que eu bato muito na minha consultoria. E essa Health Tech, como que ela se dá na prática? É um software? Como que isso vai ser utilizado pelo empresário? Vamos lá. Na verdade, são muitos termos, né? A gente está falando de uma HR Tech, que é a HR Tech, a Health vai para a saúde, que eu também estou criando uma, mas na prática vai ser realmente um painel, uma dashboard, mas que vão vir todos os dados, vão vir de testes cientificamente elaborados e comprovados, vão ter todas ali a origem. São testes que vão ser realizados e ali a gente vai fazer toda essa comunicação desses dados e a apresentação vai ser ou no mobile, beleza, ou numa dashboard para o líder enxergar em que nível está a empresa dele, né? Em que momento que ela está, né? Qual percentual de feedbacks foram aplicados. A galera está engajada. Eu até trouxe os números e é muito interessante, Alexandre. Olha só, a gente tem um engajamento, né? A Gallup, que é um instituto que faz vários testes, pesquisas mundialmente, o engajamento global dos colaboradores para com as empresas está em 23%. Global. De engajamento, aquela vontade de trabalhar naquele negócio, global. Nos Estados Unidos está 33%. Isso é uma pesquisa de 2023. Mas não muda muito, não. Ela é aplicada de 2 em 2 anos. Essa é de 2023. As melhores organizações que aplicam as melhores práticas, são as organizações que eu gostaria de ter ali na frente após a minha consultoria, elas têm um engajamento de 70% do time. Então, a gente faz aí uma inversão muito grande. E aí, no Brasil, a gente pega que o engajamento está 31%. As pessoas estão trabalhando ou porque precisam. Eu ouvi isso outro dia também num podcast, 94% das pessoas de uma determinada pesquisa com N empresas do Brasil não souberam responder de imediato a razão pela qual a empresa que elas trabalham existe. Não souberam, de imediato. Parou para pensar, é claro que respondeu. Então, no Brasil, a gente tem 59% das pessoas não engajadas e 10% não estavam empregados. Se o pessoal fizer a conta aí, vai ver que não fechou, mas 31 engajados, 59 não engajados. E isso, o não engajamento, e o líder tem muita culpa, e o CEO também, porque a cultura da empresa é reflexo deles, gera, né, de custo global para a economia 8,9 trilhões de dólares. 9% do PIB global é por falta de engajamento. É muito sério isso quando a gente não enxerga. Existem pesquisas como a GPTW. Poxa, ótimo, muitas empresas têm aí o selo da GPTW. Eu já estive dentro de empresas GPTW. Eu já fiz o teste GPTW, né? Já respondi o teste. Pô, beleza. É importante? É importante. Mas é uma pesquisa paga, é uma pesquisa que você tem ali todo aquele movimento, né, de região e tudo. Não desmereço, eu acho que tem que fazer, porque eu acho que é importante. O selo vende também. Só que vai lá para dentro da empresa. Será que o engajamento? Será que o otimismo para com a empresa? Né? Eu estou dentro de uma empresa, eu acredito que daqui 2 anos a empresa exista? Eu acredito que daqui 3 anos eu estou dentro dela? O que eu quero com ela? Então, isso é muito importante. E as empresas precisam enxergar isso. E, às vezes, o resultado está saudável, as pessoas parecem que estão rendendo e não estão rendendo como poderiam. Um ambiente de sinuca, ping-pong, faz diferença? Ajuda. Mas e a conversa? E o tete-a-tete? E o ouvir com o coração? Eu sou muito humano, então acho que isso facilita bastante. Quando eu saio de algumas empresas, já saí, né, de algumas, como a gente falou aqui, até como consultor, eu recebo cartinha em agradecimento, carta escrita à mão, obrigado por ter passado pela minha vida. Valeu por ter sido um líder humano. Então, acho que isso é uma referência. E eu gostaria de levar isso realmente para os líderes. Uma coisa que a gente vê é as redes sociais, é muito fácil. Mas e dentro, né? Então, assim, tem outros números, né? Assim, 13% dos colaboradores, Alexandre, concordam que as suas lideranças se comunicam de forma efetiva e clara. 13%. É muito pouco. A comunicação, ela é base da inteligência emocional
dentro da habilidade de gestão de relacionamento. Se você não se comunica claramente, principalmente, como é que você vai levar isso a ponto de chegar a 90 e tantos % dos colaboradores não conseguirem responder por que a empresa existe? Então, esse é um ponto muito importante que eu acho que vale a pena a gente, né, sempre falar, porque isso vai impactar em N outras questões, a saúde mental, como eu falei, que é fundamental, a física, e o cara vai desanimar, o cara não quer trabalhar, o cara não está feliz no trabalho, ele vai sair para correr? Ele vai sair para uma academia? Ele vai fazer... Ele está desanimado por completo. Ele está desanimado por completo. O cara ele vai custar a sair de dentro do... Se ele for de carro para o trabalho, se ele for de ônibus, ele vai naquele passo lento para chegar. Uhum. E o modelo híbrido acaba que cria mais ainda esse espaçamento, né? O híbrido ou o home office. E aí são N outras questões para se discutir. E hoje, em que fase que esse seu novo projeto está? Tá. Alexandre, a gente está... eu tô sozinho, eu não tenho sócio. Por hora. Por hora, mas eu tenho Até encontrar algum amigo. Que seja, que com certeza vai dar mais certo. Uhum. Eu tô já com a ferramenta desenhada, que a gente fala, mockup, MVP, tem vários termos no mundo de startups. Agora eu estou criando a automação dela, estou tentando trazer todos esses resultados de testes para dentro dela e apresentar. Eu acredito ali que em fevereiro eu esteja lançando, é claro que, 5 meses, mas é uma construção, eu estou dentro ali da linha do tempo da startup, né? Existe uma linha do tempo da validação, da tração, da escala e tudo mais. Então, assim, eu estou dentro da linha do tempo, mas enquanto isso eu estou prestando consultoria. Exato. Enquanto eu presto consultoria, eu consigo já levantar alguns dados importantes, porque aqueles que estão fazendo consultoria comigo hoje, eu já estou garantindo acesso a essa ferramenta, bacana. entendeu? Então, isso você já está se autovalidando exatamente. E criando o seu próprio exatamente. nicho de clientes para daqui a pouquinho. Durante ali aquelas semanas de trabalho com os clientes, eu já consigo fazer vários levantamentos, já consigo aplicar alguns desses testes, e aí eu já consigo, a princípio, de forma ainda ali manual, já jogando para tentar fazer essa apresentação, mas daqui a pouquinho vai estar automatizado, usando inteligência artificial, sim. vai facilitar bastante, né? Então eu já vou conseguir jogar isso, e aí esses primeiros clientes já vão começar a ver ali como que de fato a empresa está, né? E se ter uma liderança mais humana já é algo difícil, você imagine um relacionamento com as instituições financeiras. E é aí onde eu percebo que o cooperativismo financeiro ele ganha larga vantagem no relacionamento com os clientes. A gente tem aqui o Sicredi, que oferece o programa Zine Negócios, onde a gente se sente ser humano dentro de uma agência, porque eles sabem as nossas dores, acompanham nossos anseios. Muitas das vezes a gente divide questionamentos que são estratégicos da empresa e a gente tem acesso ao que realmente importa para a nossa vivência dentro da empresa. Então, é algo que eu faço sempre um convite a todos que estão nos assistindo a conhecer de perto uma das agências do Sicredi, conversar pessoalmente com um gerente, que faz toda a diferença na vida. A partir do momento que você deixa os modos tradicionais de instituições financeiras para trás, também rompe um ótimo paradigma e vai também de encontro à felicidade, porque você vai ter uma gestão muito mais humanizada e feliz do seu próprio dinheiro. Não, e eu vejo que quem trabalha no corporativismo, né, financeiro assim, a galera trabalha com uma empolgação maior. Maior, te manda um áudio melhor, eu já fui cliente, eu acho que vale o experimento, e exatamente porque você tem a oportunidade de estar ali junto, né? Você está junto, então você também tem que cobrar junto, você tem que estar próximo, mas faz toda a diferença. E nós estamos indo para a reta final do nosso bate-papo. Eu queria partir aqui para as nossas perguntas cretinas. Bora lá. Vamos lá? Bora. Falhou, tá falhado, não se falha mais nisso. Qual foi o maior erro que você cometeu e como é que você lidou com ele? Não conhecer sócio como deveria ser conhecido. Eu acho que isso aí é fundamental. A sociedade é algo que realmente é importante. E como lidar com isso?
o negócio não está legal, fala. Você não é ouvido, saia com segurança. Aprendi dessa forma. Não está legal? Boa. Saia. Saia com segurança. Mas saia, não fique. Queria que você indicasse para nós um livro, para nossa audiência, Alexandre, um livro eu empreendedor. indico, né? Eu estou falando tanto aqui, né? Eu indico Inteligência Emocional, que é um livro muito legal, é um livro que ele vem trazendo toda a nossa inteligência emocional, não só a inteligência emocional dos líderes, vem desde a nossa infância e passa por todo o nosso desenvolvimento também como seres humanos. Inclusive, tem um capítulo muito legal que eu pedi à minha esposa para ler também, que fala exatamente sobre relacionamento entre casais, né, cônjuges, e pesquisas que, estudando a inteligência emocional de casais, 4 anos antes, eles identificaram que aqueles casais se divorciariam. Que isso, exatamente cara. pela forma como se tratavam, pela forma como se falavam, pela maneira como eles... Então, é um livro muito interessante, ele não fala só de negócios, ele não fala diretamente, mas ele fala da nossa inteligência emocional e como nós construímos detalhadamente aqueles sentimentos, emoções que a gente vê no filme Divertidamente, ele consegue falar de cada um deles de forma clara. Inclusive, Daniel Goleman é um dos que contribuíram para que o desenho existisse. Ele foi o cara que realmente ajudou. Então, realmente tem alguns livros dele que são mais direcionados à liderança, como a capinha verde aqui, mas esse aqui é o livro que eu indico e acho que vale todo mundo ler, vale a pena. E eu queria que você citasse 3 empreendedores locais que você admira e que você me indicaria para ter um bate-papo como o nosso de hoje. Beleza, vou indicar, os empreendedores que eu vou indicar vão em duplas, tá? Só para ficar mais fácil, porque é um negócio e pode ser que um possa, outro não. Eu vou indicar primeiro a Lívia Silveira e o Rafael Leonello, do Instituto à Margem, Empreendedorismo Social. Fantástico. Bacana. Eu sou voluntário do Instituto à Margem, fica no Dom Bosco, e também sou consultor deles. Então, assim, são 2 jovens que decidiram largar as suas formações iniciais, né, e empreendem socialmente com um trabalho fantástico com crianças e adolescentes. Então, eu indicaria os 2 para trazer essa realidade. Inclusive, eles são apoiados pela geração Gerando Falcões. Então, vem aí com uma bagagem bem legal, assim. Eu acho que valeria a pena conversar com eles. Massa. Também indico, assim, 2 clientes e que eu também sou cliente, que eu me tornei amigo, que são 2 consultoras, que é a Gabriela Oliveira e a Norma Pifano, da Oficina Bissalti. Já prestei consultoria para elas e hoje elas prestam para mim, de branding, posicionamento e tudo mais. Então, indicaria as 2, acho que vale a pena. Eu também indicaria um amigo nosso, particular aqui também, que é o Hélio e a Cíntia, da Bom Brasileiro. Sou fã dos 2, mas eu acho que se bobear já está na sua lista aí para chamar aqui. E eu queria, eu sei que são 3, né, mas eu queria indicar a minha esposa como empreendedora, mas para que todo mundo que é autônomo, que tem seu negócio pequeno, principalmente da área de saúde ali, né, a nutricionista como ela é, a Ludmila Riani, ou como dentista, ou como fisioterapeuta, ou como médico, vocês são empreendedores. Vocês têm receita, vocês têm despesa, vocês têm dor de cabeça, vocês têm cliente, vocês têm inadimplência. Isso é ter uma empresa. Com certeza. Existe a formalização em algumas categorias. E existe até uma consultoria especializada para eles, que é o nosso ex-patrocinador aqui, que é Acrescento. Sim, Acrescento faz, Acrescento exatamente. nasceu justamente para poder... Exatamente. Ela começou assessorando, dando consultoria para profissionais liberais. Exato. Então, eu fugi à regra aqui, mas é para deixar isso claro, porque é uma coisa que eu falo direto com a minha esposa, que ela é empreendedora e é fundamental entender esse papel dela. Pô, sensacional. Rodrigo, para a gente poder encerrar, eu preciso te fazer uma última pergunta. Pode fazer. De toda essa jornada, o que hoje não falta no seu contrato social novo, quando você vai redigir ele? Quando eu vou redigir... Quando você está... para entrar num novo negócio, o que não pode faltar no seu contrato social? Ô, Alexandre, é difícil, né? Porque o contrato social, você vai pegar um documento ali, né? Ele segue ali uma regrinha da junta comercial, inclusive, mas vamos para o acordo de acionistas. Eu acho que, sei lá, é difícil, né? Eu acho que não é o que faltaria. Eu acho que seria
O que falta no contrato social? O que não faltaria? Vamos lá, eu corrigindo aqui um pouquinho, mas o contrato social podia ter olho no olho e mão apertada. Boa. Não tem isso no contrato social e, para mim, isso é muito importante. Eu falei aqui que eu tive 7 negócios até hoje. Eu já tive, Alexandre, nessa minha jornada, com outro negócio que eu estou montando, eu já tive 34 sócios. 34 sócios. E eu tenho referências muito positivas. E é isso que eu quero levar. O contrato social, ele é um documento que é necessário. Mas se ele tivesse ali essa oportunidade de apertar a mão, como antigamente, e valer muito mais do que um papel, seria importante. Mas mais importante do contrato social é o acordo de acionistas com todas as regrinhas, importante demais, participação retirada, se eu vender a empresa, quanto eu levo, quanto no sentido, né, qual o percentual, quais são as regras. Então é isso, assim, eu acho que seria essa questão mais humana. O contrato social deveria ser mais humano, mas nem todo mundo é, assim como nós, e é isso que eu desejo para todo mundo que empreende, que tenha tanta sorte quanto eu tive, com muitos sócios, e cuidado, que faz parte, porque os obstáculos vão continuar existindo. E para você que nos assistiu até aqui, quero deixar o nosso muito obrigado pela sua audiência. Se você nos assistiu através do YouTube, vale lembrar que o like ajuda demais a fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Inscrever-se no canal, então, para nós, vale mais que um abraço. Para quem está no Spotify, nos siga também. E se você está assistindo algum dos nossos cortes no Instagram, já aproveita para encaminhar esse conteúdo para o maior número de pessoas que você acredita que faça sentido escutar esse bate-papo todo que a gente teve aqui, que foi maravilhoso. E agora eu queria agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, ter dedicado um pouco do seu tempo aqui conosco, mandar um abração para a Ludmila, mandar um abração para a Helena. Muito obrigado. E dizer que é um orgulho muito grande ser seu contemporâneo, ser seu amigo, tá? E vamos finalizar isso aqui como os contratos deveriam ser celebrados, é isso que com aperto de mão e olho no olho. Obrigado, tá, Rodrigo?